Olá, meu nome é Mariadna, sou professora de patchwork, bolsas e bonecos. E hoje eu vou fazer o passo a passo dessa mala aqui, que ela tem uma estampa linda, né, que é a estampa de ursinho. E para combinar eu coloquei aqui uns puxadores de ursinho. Se você quiser se inscrever também no curso de bolsas e vir fazer uma bolsa dessa ou outras peças, o telefone é o 5042-0145 e o endereço é aqui em Moema, Avenida dos Carinás, 739, São Paulo. Então vamos ao passo a passo de hoje. E para fazer essa malinha eu cortei 2 vezes no tecido de forro, 2 vezes para a vista do zíper e 2 vezes para o corpo. Então aqui eu vou colocar um vivo essa malinha. Então aqui eu tenho esse macarrão. Eu cortei o viés com 2,5 de largura e pelo comprimento da minha peça. Então aqui eu vou passar um pouquinho de cola e vou colar aqui o viés no espaguete. Agora aqui eu vou passar um pouco de cola também em toda a volta e vou colar esse macarrão aqui que eu encapei. Aqui eu colei o macarrão em toda a volta. Agora eu vou passar uma costura para prender esse macarrão aqui no meu tecido. Aqui eu troquei o pezinho da máquina. Ele tem essa canaleta que vai correr aqui em cima, facilita a minha costura. Então aqui eu passei essa costura para prender esse macarrão aqui. Ele vai ficar bem juntinho. Agora eu vou preparar o outro lado. Eu vou reservar e vou fazer o mesmo no outro lado, que é a parte de trás da minha bolsa. Então vou colocar essa na frente e essa vai ficar atrás. Agora eu vou fazer o mesmo que eu fiz. Vou passar cola também no viés. O viés tem que ter o mesmo tamanho do corpo da bolsa, passando em toda a volta. Então aqui eu sei que esse viés dá, eu posso colar novamente esse macarrão. Então aqui eu costurei o zíper, agora eu vou costurar o tecido de forro. Eu ponho novamente direito com direito do tecido e direito do avesso do zíper. Então aqui eu vou costurar. É uma peça um pouco grande. Vou acertar aqui os tecidos e vou costurar com esse lado do feltrinho para cima. Então vou prender um alfinete e aqui eu vou costurar novamente. Costurei, agora eu vou pespontar. Vou trazer esse tecido para baixo. Vou prender com alfinetes
E vou fazer um pesponto em volta do zíper. Então aqui eu costurei, pespontei. Antes de colocar a parte de trás, eu vou passar os cursores agora. Vou abrir aqui um pouquinho, vou encaixar. Vou passar outro também do outro lado. Aqui eu posso cortar esse excesso de zíper. Vou cortar o outro lado também. Então aqui eu vou costurar a parte de trás da bolsa, direito com direito, e o forro vai ficar solto. Então aqui eu vou alfinetar e vou costurar. Então daqui eu só vou costurar do zíper aqui embaixo até o final do tecido. Então aqui eu vou colocar o tecido de forro, direito com direito. Vou deixar o tecido solto, só vou costurar os dois tecidos de forro. E vou parar aqui onde eu parei com a minha outra costura. Agora eu posso costurar o tecido de forro com o zíper e novamente o tecido do corpo. Agora eu vou fazer os três juntos. Então aqui eu costurei só aquele pedacinho. Então aqui ficou solto e aqui os três juntos. Vou fazer o mesmo com a parte de trás. Agora eu vou dar direito pro meu tecido. Então eu venho aqui com esse tecido direito. Encontro aqui direito com direito. E vou fazer o mesmo, só vou costurar os tecidos de forro. Agora eu posso costurar novamente os três. Então aqui eu desviro essa parte de trás. Agora eu vou marcar o meio e já vou fazer a montagem da minha malinha. Então aqui eu vou marcar o meio da parte de cima, meio da parte de baixo. Aqui eu vou centralizar essa tampa. Vou costurar também toda a volta. Aqui eu vou deixar aberto para eu poder desvirar essa parte da tampa. Então aqui eu troquei novamente o pezinho da máquina. Vou fazer uma costura em toda a volta. Então aqui eu fiz a parte da frente, o macarrão está todo costuradinho, então vou fazer a parte de trás. Mas primeiro eu vou fazer a parte do forro, porque senão vai ficar mais complicado para eu poder desvirar a parte do forro aqui da tampa da malinha. Essa parte dessa tampa eu poderia também fazer com viés. Costurar aqui direito com direito, deixa eu pegar o forro, costurar aqui avesso com avesso e fazer um acabamento aqui com viés.
Mas aqui dá pra gente fazer também direito com direito. Então aqui eu vou dobrar todo esse tecido aqui para dentro. É mais complicado fazer dessa forma. Mas quando a gente já termina o trabalho, ele está prontinho. Então aqui eu vou colocar meio com meio. Aqui vem o tecido de forro. E aqui eu vou pregar e deste lado eu vou costurar com o zíper. Então vou virar aqui, vou alfinetar. Aqui também para facilitar eu posso abrir o zíper em toda a volta também do tecido. Então aqui eu tiro o zíper e vou colocar somente em um lado do zíper aqui o tecidinho do forro. Então vai ficar mais fácil para poder costurar. Então vou alfinetar. E aqui eu vou fazer o mesmo passo que eu fiz com a tampa dessa malinha. E aqui eu vou ajeitando, né, para eu poder ir costurando. Quando eu chegar aqui também eu posso soltar e abrir também o zíper. Mas eu já vou fazer uma costura aqui para facilitar. Então aqui tem a tampa já com forro, eu deixei essa abertura para eu poder desvirar. Aqui eu já posso fechar. E aqui a malinha está quase pronta. Agora eu preciso colocar a alcinha dela. Então aqui eu cortei 2 vezes no feltro estruturado, encapei. E agora eu vou passar um pesponto em toda a volta. Aqui também, se eu quiser arrebitar essa ponta, essa alça aqui, eu posso também. Então eu posso deixar ela para eu fazer por último, que eu vou deixar o forro aberto, então eu consigo arrebitar. Ou eu posso colocar o ilhós de 2 cabeças, que não tem problema deixar ela para colocar no final. Então vou pespontar e vou colocar ela arrebitadinha no final da peça. Então aqui eu pespontei toda a volta. Vou colocar a parte agora de trás da bolsa. Então eu levo ela pro avesso. Essa parte agora vai ser mais fácil para fazer, porque ela não tem essa parte do zíper. Então eu só vou costurar seguindo essa costura aqui que eu fiz do meu vivo. E em seguida eu vou colocar o forro e vou fechar em toda a volta também. Vou deixar uma abertura para poder desvirar nessa malinha. Agora eu vou costurar fechando o fundo da malinha. Aqui eu também troco o pé da máquina, porque eu vou precisar de seguir o meu vivo aqui nessa costura em azul que eu fiz no começo. E aqui também eu preparei um bolsinho dessa bolsa. Então aqui eu vou passar uma costura aqui em cima e um embaixo, formar uma canaleta, e vou passar o elástico. Então aqui eu vejo quanto que eu preciso de elástico para eu poder costurar esse bolso aqui. Então aqui deu, eu vou costurar ele aqui e aqui. Então não quero um elástico, um bolso muito franzido. Então aqui eu já posso tirar e alfinetar para ele não escapar. Aí vou passar uma costura aqui.
aqui eu vou marcar o meio. E aqui eu vou fazer uma prega. Meio com meio. Então aqui eu marquei o meio e fiz uma prega. Vou fazer o mesmo do outro lado. Aqui eu já posso costurar também. Agora eu vou costurar esse bolso com esse forro aqui. Vou colocar direito com direito e vou fechar em toda a volta. Vou pegar esse tecido aqui da frente, vou trazer para trás e vou fechar em toda a volta. Então aqui agora eu vou costurar todo o tecido do forro. Vou colocar os pingentes que o meu cursor tá meio difícil para puxar. Aqui eu tenho os pingentes que eu também coloquei de ursinho. Aqui. Tem mais um outro do outro lado. Agora eu vou colocar a alça dessa mala. Então eu vou colocar uma alcinha pequena. Eu vou arrebitar. Aqui. Aqui está a mala prontinha. Então coloquei os ursinhos como um acabamento nos puxadores do cursor, dos cursores. Então eu tenho aqui outras peças também infantis. Aqui eu tenho uma manta também que é de ursinho. Se você não quer fazer a mala e quer fazer patchwork, aqui também eu ensino o curso de patchwork. Temos aulas também de patchwork. Se você gostou dessa ou de outras peças, é só se inscrever no curso de patchwork. O telefone é 5042-0145 e o endereço é aqui em Moema, na Avenida dos Carinás, 739, São Paulo. E para você que mora fora de São Paulo e quer fazer o curso de patchwork ou quer fazer o cachorrinho, a boneca, é só me ligar que eu te mando o projeto. O projeto vem o passo a passo, a foto e o molde, o risco, né, dos moldes da peça. Então é isso, estou te esperando.